Bom dia a todos. Ederson, Manchester City. Ivan, Ponte Preta. O Everton, Palmeiras. Laterais: Daniel Alves, São Paulo. Danilo, Juventus. Esquerdos, laterais esquerdos: Alexandro, da Juventus. Renan Lodge, do Atlético de Madrid. Zagueiros: Éder Militão, Real. Felipe, Atlético de Madrid. Marquinhos, PSG. Thiago Silva, PSG. Meio-campistas: Arthur, Barcelona. Bruno Guimarães, Lyon. Casemiro, Real Madrid. Everton Ribeiro, Flamengo. Fabinho, Liverpool. Felipe Coutinho, Bayern de Munique. Atacantes: Bruno Henrique, do Flamengo. Everton, do Grêmio. Firmino, Liverpool. Gabriel Barbosa, Flamengo. Neymar, PSG. Richarlison, Everton, sendo 24 atletas convocados, em função inclusive do que o Vini colocou em relação ao primeiro jogo do Gabriel Jesus. Faltou o Gabriel. Do Esporte da Globo. Começou a entrevista agora. A gente viu 3 nomes do Flamengo, né, na convocação: Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Só para entender se houve alguma conversa com o clube, até nessa negociação para a liberação de nomes, se você tinha vontade de convocar mais jogadores além desses 3 aqui, e como é que foi essa negociação, né, para trazer os jogadores do Flamengo? Não tem, não com clubes e com nenhum clube, como um critério. O Juninho bem frisou, e eu ratifico: é um início de Copa do Mundo e uma responsabilidade muito grande, e um acompanhamento muito grande de escolhas. Ela não tem relação não só com o Flamengo, tá? Com nenhum clube em relação a esse aspecto, sim a autonomia da escolha dos atletas. Tite aqui, ao fundo, centralizado, Ricardo Lai, Fox Sports. A curiosidade da convocação, né, de um jogador já consagrado, campeão, dispensa apresentações, do Daniel Alves, que foi convocado, né, claro, como lateral, e vem jogando no São Paulo numa outra função. Como é que você analisa tudo isso? É claro que ele tem uma bagagem de seleção inquestionável, mas essa curiosidade de ser convocado para lateral, mas atuando na função de meio de campo. Vamos falar um pouquinho da posição e vamos falar um pouquinho da função do atleta. E aí a pergunta, ela tem esse caráter, né? Ele tem um caráter tático dela. Ele é um articulador dentro de São Paulo. E no último jogo, até alinhado junto com o Tietê, numa função um pouquinho mais atrasada, e fazendo essa articulação, essa coordenação, essa armação, aí usa o adjetivo que for legal. E no Brasil, como é que ele joga? Assim, só que como lateral. E ele tem um DNA já há muito tempo, né, trabalhado nessa função. Acredito que não deva ter uma dificuldade muito grande de adaptação para uma ou para outra, respondendo de uma forma mais específica. Não vejo. Claro. Bom dia a todos, aqui, desse lado. Tite, queria que você falasse, como sempre, eu te pergunto, os jogadores assim que são novidades ou tiveram poucas convocações, para você falar do momento deles. E eu cito alguns aqui: o Ivan, da Ponte Preta, o Felipe, do Atlético de Madrid, o Bruno Guimarães, disputado aí pelas 2 seleções olímpicas e a principal, né? E principalmente o Everton Ribeiro, que já joga esse futebol há muito tempo e sempre acabava ficando de fora. E no momento mais importante, que é esse das eliminatórias, acabou o período de teste, você resolveu chamar. Que características que o Everton Ribeiro agrega para você nesse time do Brasil no momento? Primeiro, todas as etapas, elas são de preparação, principalmente anterior. E existe uma outra etapa que ela é de desempenho e resultado. Então, ela tem essas pequenas diferenças nessas fases, nessas etapas. Por vezes, 3, 4 meses, 2 meses, 1 mês, o nível do atleta, por N fatores, ele é físico, ele é de adaptação, ele é de volta de um centro maior, Estou falando do Everton especificamente.
uma adaptação, a uma retomada, a uma equipe ela se ajustar e potencializar. É o caso do Everton. O Everton retorna porque tem no processo criativo, principalmente dele, uma grande marca que ele tem já há bastante tempo, e o Cruzeiro foi muito marcante antes dele sair e ir para Emirados. Bruno Guimarães, ele fez um grande campeonato ano passado pelo Atlético, nós já o acompanhamos a final do jogo contra o Internacional no Beira-Rio, e uma sequência todas, e essa interação que a gente faz com todos os técnicos da base para conhecer um pouquinho do perfil do atleta. O acompanhamento agora na seleção sub-23, o seu desempenho, o acompanhamento dele no Lyon, então isso vai consolidando, vai fortalecendo. É da mesma forma do Felipe, e nós acompanhamos 2 jogos que foram emblemáticos também nessa ascensão, do Atlético de Madrid contra o Liverpool e do jogo contra o Valência. Os 2 jogos nós tivemos, afora o Felipe já tem essa constância, essa consolidação também nesse momento dele. Em relação ao Ivan, nós temos 3 goleiros, sempre a gente procura, na medida do possível, fortalecer essa base de jogadores mais jovens. Ele vem dentro desse perfil, né, por ter 2 jogadores, e o Alisson não está por um problema físico, mas tu tem Ederson e o Everton, que são 2 extraordinários goleiros, que nos deixam muito tranquilos. Esse jogador que também serve como mais jovem, como maturidade para sua evolução. Monique Danello, do Esporte Interativo. Ainda sobre os jogadores do Flamengo, você já tinha convocado em outra oportunidade o Bruno e também o Gabriel, mas não juntos. Os 2 têm chamado muita atenção, não só pelo desempenho individual no Flamengo, mas pelo casamento entre os 2 também dentro de campo. E aí eu queria te perguntar se você também pretende aproveitar isso na seleção, ocasionalmente colocando os 2 juntos para jogar. Antecipar a escalação é uma situação bastante difícil, ela me bota em saia justa, não tem. Mas sei e tenho acompanhado, sim. Por vezes ele jogando de uma forma centralizada, por vezes o Bruno fazendo um retorno pelo lado, havendo uma movimentação dos 2 meio-campistas armadores do lado para os 2 atacantes da frente. Esse acompanhamento, sim, de ser 2 jogadores que atacam espaço, profundidade, são agressivos, sim. Sim, esse acompanhamento ele tem, e todas essas possibilidades que tu vislumbrar passam na cabeça do técnico. Sim. Tite, boa tarde, bom dia, aliás. Rafael Zarco, no Globo Esporte. Queria te perguntar se você observou alguns meio-campistas esse tempo todo. Matheus Henrique, você trouxe, o Douglas Luiz, agora você convoca pela primeira vez o Bruno. E tinha o Gerson também, um jogador que você elogiou, né? Não chegou a convocar, mas o Juninho da última vez comentou lá no pré-olímpico sobre ele não ter ido para o pré-olímpico, e que isso seria levado em conta. Isso você levou em conta também para não convocar, escolher outro jogador? Rafael, é essencialmente técnica as escolhas dos atletas. Ela tem esse cunho, ela é fundamental. E são todos jogadores que a gente vai acompanhando, que têm um nível técnico muito elevado. E às vezes é um pequeno detalhe que acaba, é um momento técnico, é um momento da equipe que potencializa, é um momento físico, às vezes é um momento clínico, né, de um atleta que está recuperando. Às vezes é início de temporada que o atleta já está em pleno desenvolvimento, porque são temporadas diferentes, europeias. Tem uma série de aspectos, e às vezes a gente pensa assim, que é simplesmente escolher. Não. Às vezes é o modelo de jogo que interfere, é escolha. É opção, e o técnico ele tem essa prerrogativa, mas o primeiro pilar dele é um pilar técnico, e esse nível dos atletas, por vezes, eles ficam muito próximos.